Olá pessoal, estou aqui aguando minhas plantinhas. Hoje é segunda-feira, 13 de abril de 2020. É interessante como que a gente muda, né? Antes eu nem gostava nem de chegar perto de planta. Agora hoje eu gosto de estar cuidando delas, aguando. Na verdade, vendo elas crescerem e ficarem bonitas, mas a terapia é pra gente, na verdade, né? O quanto é bom ficar aqui próximo delas e cuidando delas um pouquinho, dá uma tranquilidade muito legal. Mas eu estava aqui e ouvindo também os pássaros, as aves cantarem, e logo já veio a palavra do Senhor na minha mente, e eu quis compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que eu estou pensando. É interessante que lá em Mateus 6:33, né, Mateus descreve o Senhor Jesus dizendo ali: mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu pensando um pouquinho naquele contexto onde o Senhor Jesus disse isso, ele falava da nossa preocupação pelas coisas da vida. Ele podia falar que nós ficamos preocupados com quase tudo, né? A nossa ansiedade, a nossa preocupação, quando que nós não temos poder nenhum sobre as nossas vidas. E ele podia dizer, olhar para as aves do céu, que elas não plantam, não colhem, não fazem nada, e Deus está alimentando elas, está deixando elas, né, tantas espécies lindas, cuidadas. E o Senhor Jesus podia dizer: vocês não pensam que vocês são mais importantes do que essas aves? Quando olhamos para um pardalzinho, né? Estou aqui olhando eles em volta e cantando, e a gente pensar, né, o quanto que nós somos mais importantes para Deus do que um pardal. E pensando nisso, eu fiquei pensando também há um tempo atrás. Hoje é interessante que no contexto que nós estamos vivendo aí dessa pandemia, as pessoas bastante tristes, bastante agoniadas, né? E esses dias houve um decreto aqui do prefeito onde que ele revogava, né? Nós estávamos com o comércio todo fechado e de repente ele falou que poderíamos abrir hoje na segunda-feira. Quando foi ontem já veio uma decisão do Ministério Público Federal dizendo que não, que nós não deveríamos abrir e que deveríamos permanecer fechado, com os comércios fechados, sob a pena de multa de R$ 10.000 aquele que infringir, né? E eu fiquei pensando, se fosse em outro tempo, o quanto eu ia ficar agoniado com isso, o quanto eu ia ficar nervoso, né? Mas dentro da nossa visão realmente pecaminosa, humana, a gente só consegue enxergar a ganância da gente e o nosso umbigo e olhar para as nossas necessidades, né? Mas o que a gente pensando um pouquinho, que o Senhor Jesus quis dizer que não é que nós não devemos trabalhar, que não é que nós devemos ficar como os pássaros, né, esperando tudo acontecer, de boca aberta, esperando que as coisas aconteçam e que as coisas caem do céu. Não, ele não estava falando isso, ele estava falando que nós ficamos demasiadamente preocupados com essas coisas, com mais do que deveríamos preocupar, com as coisas da vida, né? Que nós não temos poder. E quando que nós preocupamos com isso, essas coisas tiram a nossa paz e tiram o foco daquilo que realmente é mais importante nas nossas vidas, das pessoas, das pessoas que estão em nossas voltas, que muitas das vezes nós ficamos indiferentes, não queremos nem saber do que elas estão passando, do que elas estão sentindo. E ao olharmos lá, quando ele diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, é muito simples sabermos o que é o reino de Deus. Basta olharmos para a vida de Jesus. O Senhor Jesus, em todo o tempo da sua vida, até mesmo próximo da sua crucificação, ele estava preocupado em uma coisa só: agradar ao Pai, agradar a Deus. E isso transmite para nós o que nós devemos estarmos preocupados em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus é simples saber, mas é muito difícil de nós fazermos isso, buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Mas olhando para a vida de Jesus, nós entenderemos em todo o tempo o que é buscar o reino de Deus.
é fazer a vontade de Deus, porque fazendo a vontade de Deus nós vamos estarmos fazendo também a sua justiça, porque a justiça de Deus nós observamos com a vida do Senhor Jesus, o quanto ele se preocupava com o seu próximo, o quanto ele amava o pecador, amava as pessoas e não ficava indiferente a tudo que estava acontecendo. Então, que nós possamos, né, buscar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que isso não é fácil, é muito difícil, mas entendermos que nós não temos poder nenhum sobre nossas vidas, que tudo está nas mãos de Deus, tudo depende dele, da sua vontade. Nós não temos poder para determinar nada em nossas vidas. Quem determina e nos ajuda para que as coisas aconteçam é o nosso Deus. E nós devemos estarmos orando, buscando a Ele, pedindo para que nós possamos estarmos não ficando indiferentes e também preocupados com aquelas pessoas que nos cercam, mais do que só conosco mesmo. É isso que o Senhor Jesus quis dizer ali quando ele diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que nós possamos estarmos realmente preocupados, não em fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus, porque fazendo assim nós vamos estar o agradando e vamos estar vivendo de maneira que nós possamos também demonstrar o amor de Jesus nas nossas vidas e nas vidas do próximo. Um abraço a todos.